Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafaela. Eu tô estudando para magistratura estadual e achei que seria uma boa ideia fazer um canal para explicar os assuntos que eu estou estudando, tanto para me preparar para a prova oral quanto para ajudar as pessoas que precisam de ajuda, né? Nas matérias e tentar explicar de uma forma compreensível, né? E eu espero estar auxiliando vocês aí com a preparação para OAB, para concurso público, qualquer coisa assim. Essa primeira explicação vai ser acerca de processo penal. Acho que para começar a falar sobre o processo penal, é necessário conceituar o processo penal, conceituar o Código de Processo Penal, para que a gente tenha uma boa compreensão do assunto antes de começarmos a abordá-lo. Então, inicialmente, vamos conceituar o processo penal enquanto um ramo do direito público. Por que um ramo do direito público? Porque o processo penal ele vai ter o Estado enquanto parte no processo. Então, toda vez que nós estamos falando sobre um processo que o Estado figura enquanto parte, vai ser um ramo do direito público. Além disso, existe uma corrente que fala que todo ramo que é regido por normas cogentes. O que são normas cogentes? Normas cogentes são aquelas que têm força imperativa e autorizante. E o que significa isso? São as normas que elas não dependem da vontade das partes para elas se legitimarem. Então, uma norma imperativa não depende da vontade das partes, uma norma autorizante, porque nós podemos, entre nós, civis comuns, exigirmos um dos outros a devida aplicação dessas normas. A gente pode exigir ao nosso colega, a qualquer pessoa que essas normas sejam seguidas. Nesse sentido, o processo penal, ele não é um fim em si mesmo. Por quê? Porque o processo penal, ele é um instrumento da materialização dos fins do direito penal. Por que o direito penal vai precisar do processo penal para se materializar? Porque o direito penal, ele possui uma coação indireta. Ele precisa de um instrumento. O que é direto? Nós conseguimos fazer de imediato. Nós conseguimos fazer assim, entendeu? Eu posso diretamente pegar o meu mouse. Não tem nenhum impeditivo. Agora, vamos dizer que o meu mouse estivesse fervendo de quente. Eu ia precisar de uma pinça para pegá-lo. Foi um exemplo bobo, mas serviu aí para ilustrar o que significa a coação indireta do direito penal. Esse instrumento ele vai ser o quê? Uma ferramenta de legitimação para o direito penal. Porque não é possível que a gente vá e puna as pessoas, sendo que a gente não sabe muito sobre as coisas que acontecem. O Estado não sabe. Porque o Estado, ele tá ali, parando né, sobre tudo que existe, né? Esse é o Estado. E ele tá lá cuidando das suas funções. Lembrando que o direito penal é de ultima ratio, ou seja, só vai se dar quando todas as áreas do direito falharam. Todas as tentativas de regulamentação falharam, nós quebramos todas as regras, aí vai aparecer o direito penal. Caso contrário, vamos tentar resolver na área administrativa, vamos tentar resolver na área civil, vamos tentar resolver nas outras áreas do direito, mas não vamos querer cercear a liberdade das pessoas ou sancioná-las penalmente, porque é grave, né? Nesse sentido, não existe, justamente por conta disso, não existe uma norma-sanção dentro do direito penal. Essa norma-sanção, o que é? É uma que não vai exigir um devido processo para se aplicar a sanção. Isso porque a violação tem que ser sempre verificada pelo processo penal. É possível impor uma pena sem julgamento e sem processo? Bem, podemos dizer que é possível sim
impor uma pena sem julgamento. Quando? A pena sem julgamento, ela vai surgir em uma transação penal. Por quê? Porque o juiz, ele vai homologar uma decisão entre o Ministério Público e o acusado. Então, o juiz, ele não vai julgar, né? Não está julgando. Ele está apenas homologando um acordo. Só que esse acordo ele é feito em âmbito processual. Sendo esse acordo feito em âmbito processual, não é uma violação do devido processo. Existe processo, não existe julgamento. Existe homologação de acordo de não persecução penal, certo? Quais são as diferenças entre a pretensão punitiva e o ius puniendi? A pretensão punitiva, a pretensão do Estado de fazer a persecução penal. O que é a persecução penal? É o inquérito e o processo penal. Essa é a pretensão punitiva. Porque o Estado pretende punir. Agora, o ius puniendi, ele é grave. Porque é um direito do Estado. O Estado tem o direito de punir. E é um poder e é um dever, que como chamamos de poder-dever. E nesse sentido, o Estado, quando ele tem direito de punir, ele tem uma pretensão executória. Então, a pretensão punitiva é a pretensão de olhar para você, para verificar se você cometeu algum crime. Agora, a pretensão executória, essa é o ius puniendi, que vai nascer quando? Vai nascer na sentença condenatória transitada em julgado. E quando nasce a pretensão punitiva? No momento da conduta. Você cometeu o delito, nasce a pretensão punitiva do Estado. Ela pode se concretizar ou não, mas nasce em abstrato, né? Esses dias, agora sobre lide penal, esses dias eu li um artigo falando sobre isso. A lide penal, ela é um assunto complexo, né? Porque algumas pessoas defendem que não existe lide no direito penal. Mas existe lide, porque o que é a lide? O que é a lide? A lide é um conflito de interesses. O Estado tem a pretensão de te punir. Ele tem o interesse de punir. Vou tentar falar sem utilizar a segunda pessoa, né? O você. O Estado, ele tem interesse em punir o acusado, o réu, né? O réu tem o interesse de se manter livre. E tem o interesse de que aquilo acabe, na verdade. Porque estar sendo perseguido, né, penalmente, é ruim para qualquer pessoa, inocente ou não. Nesse sentido, existe sim uma lide, a lide penal. Só que a lide penal, ela tem uma peculiaridade em relação à lide cível. Por quê? Porque a lide cível, ela pode ocorrer em revelia. As alegações que foram feitas pela parte autora vão ser presumidas enquanto verdadeiras pelo juízo, caso não seja constituída uma defesa. Via de regra, é assim. Existem algumas exceções, é claro. Agora, mas e na lide penal, isso é possível? Não, não é possível. Porque existem, inclusive, dois interesses do Estado em conflito. Por um lado, existe o interesse do Estado de manter a ordem pública, de corrigir os erros da sociedade. Existe o interesse do Estado de preservar a segurança das pessoas,
de punir aqueles que merecem ser punidos. Agora, existe o interesse do Estado, que é de defender os interesses individuais e coletivos das pessoas, certo? Isso também é o interesse do Estado. Existe a supremacia do interesse público dentro do Estado. Então, ele não pode cercear a tua liberdade sem outro exercendo uma função de contraditório contra ele. O Estado precisa de alguém que fale, e se não? Isso é uma função dialética que cumpre a outra parte. E quem vai ser essa outra parte? O advogado dativo, o defensor público, que vai ser designado, ainda que o réu esteja em lugar incerto, não sabido, foragido ou qualquer coisa do tipo. Não dá para ficar sem defesa técnica. É necessário que haja alguém defendendo essa pessoa sempre. Por quê? Porque também é interesse do Estado preservar a liberdade dessa pessoa caso ela seja inocente. Os direitos individuais e coletivos também é interesse do Estado. Então, existirá lide independentemente da pretensão ser resistida pelo próprio réu, pelo próprio acusado. Essa pretensão ela vai ser resistida pelo próprio Estado, em contradição consigo mesmo, exercendo a função dialética para chegar a uma síntese. E qual vai ser essa síntese? A sentença. A sentença é a síntese das forças dialéticas dentro do processo. Em caráter introdutório aí do processo penal, por hoje é isso. Pretendo estar fazendo mais vídeos aí para me preparar mesmo para as minhas provas e também para ajudar quem precisa. A gente tá aí. Muito obrigada para quem assistiu esse vídeo. Se quiser se inscrever para mais explicações ou alguma coisa assim, sinta-se à vontade.